Quem diria que o quadrinho alemão e o quadrinho brasileiro têm tanto em comum? Fala galera, Cláudio Pinheiro aqui, e hoje a gente vai comentar um pouquinho, um vídeo um pouco diferente, né? Vai ser um vídeo quase histórico, falando sobre a história, quase histórico, é um vídeo histórico, sobre a história do quadrinho na Alemanha, né? Porque eu fiz uma parceria com o Instituto Goethe, para quem não está ligado, né? O Instituto Goethe é uma instituição alemã que tenta trazer a cultura alemã para o resto do mundo e tudo mais. Enfim, o Goethe Institut, né? O Instituto Goethe, eles promovem a cultura alemã ao longo do planeta, né? E os aqui do Brasil me chamaram para fazer uma série de vídeos sobre quadrinhos e Alemanha, né, para o canal deles. Então, para quem não conhece o canal deles ainda, o link está na descrição, né? E então, nas próximas semanas aí, terão vídeos meus lá no canal deles falando sobre quadrinho alemão, dissecando quadrinhos alemães. E o primeiro vídeo que vai sair lá, que inclusive está saindo hoje também junto com esse, né, é uma história do quadrinho na Alemanha. Então a primeira parte desse grande panorama do quadrinho alemão vai ser aqui no meu canal e a segunda parte vai ser no canal deles. Então assistam aqui, depois assistam lá e sou eu falando o resto da história, beleza? Então a gente começa aqui com o início do quadrinho alemão e termina lá com o quadrinho alemão de hoje em dia, né? E o mais interessante que eu acho, né? Eu não conhecia também muito a história do quadrinho alemão, eu pesquisei bastante para fazer esses vídeos, né? E o que eu concluí foi que tem muita coisa em comum entre a cena ou o mercado nacional brasileiro de quadrinhos e a cena ou o mercado alemão de quadrinhos, né? Curiosamente, eles têm muita coisa em comum e a gente vai ver ao longo desse panorama histórico aí como que a gente esbarra em vários momentos similares, né, entre os dois países em relação a quadrinhos, beleza? Então, sem mais delongas, para começar de fato a falar sobre quadrinhos na Alemanha, se inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor e sou editor-chefe do Universo Guará. Então conheçam aqui a editora, conheçam, enfim, meu trabalho, meu site, redes sociais estão aqui do lado, minha caixa postal, mandem mimos para mim, eu faço um unboxing do que vocês mandam para mim, de quadrinhos, desenhos, de fanart. E é isso, vamos falar então sobre como que o quadrinho na Alemanha funciona e como que ele se parece muito, muito, muito com o Brasil, beleza? Então, a história do quadrinho alemão, e eu vou de vez em quando aqui, antes de começar, fazer dois disclaimers, né? O primeiro, eu vou de vez em quando olhar uma colinha aqui, porque, gente, os nomes da galera eu não vou conseguir decorar, não consegui, então vou sim olhar para a cola, tá? E o segundo ponto é que, já peço desculpas por antecedência, porque eu vou assassinar a pronúncia de vários nomes aqui, porque meu alemão é muito rudimentar, né? E, enfim, eu vou tentar falar o máximo que eu puder, o melhor que eu puder dos nomes dos caras, das pessoas, das meninas também, tem muita menina, inclusive, envolvida na história do quadrinho na Alemanha, mas eu vou falhar miseravelmente, então peço perdão pela minha pronúncia. Enfim, então a história do quadrinho na Alemanha começa com um rapaz, deixa eu olhar a cola aqui, que chama Wilhelm Busch, acho que é assim que fala o nome dele, e ele foi um dos pioneiros do quadrinho, então assim, no século XIX, ele já fazia quadrinhos, assim como a gente tem aqui no Brasil o Angelo Agostini e alguns outros nomes, né, brasileiros, que foram um dos caras que começaram o quadrinho no mundo de forma geral. Não foram o primeiro, inclusive o primeiro quadrinho tem data, a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal também, depois vocês procurem lá, link na descrição. Mas ele foi um dos primeiros, né? Ele estava lá na vanguarda, e é interessante porque o Busch, ele foi um dos pioneiros a fazer onomatopeias e linhas de ação, que era um negócio que na época, né, isso em 1880 e alguma coisa, não se fazia, não era comum, né? Então ele foi um cara que meio que não patenteou, mas ele tornou popular, né, o uso de onomatopeias e especialmente o uso de linhas de ação, que era uma coisa que não era comum antigamente, né? Hoje em dia a gente vê o tempo todo linhas de ação, o cara dá um soco, várias linhas atrás, estou pulando linhas, né? Mas naquela época não era tão comum assim. Então na época ele fez muito sucesso com uma tirinha, na época eram tirinhas, não existiam grandes histórias, chamada Marx e Moritz, que foi uma tirinha super famosa, muito, muito famosa mesmo na época, tanto na Alemanha quanto para fora da Alemanha. E essas tirinhas tiveram sucesso internacional, porque elas inspiraram algumas tirinhas americanas na época, inclusive, né? Porque tiveram autores alemães na época que foram para os Estados Unidos, né? Emigraram para lá e levaram consigo esse conhecimento de tirinhas alemãs e tal, de linhas de ação e de onomatopeias e tudo mais. Então teve uma influência da Alemanha no quadrinho americano nessa época. Super interessante isso, não fazia ideia. Então, apesar de em 97, lembrem-se que é 1897, né, o quadrinho alemão ter chegado, né, nos Estados Unidos e influenciado muito os americanos, né, o contrário não rolou tanto assim, porque em 33 começou, o que a gente sabe, né, na Alemanha, aquele regimezinho que não foi nem um pouco legal, né, e quando o Terceiro Reich, de fato, começou a se mostrar, né, a mostrar as caras,
ele começou a censurar os quadrinhos, e não censurar, mas assim, ele ia contra, ele dizia que os quadrinhos eram um problema, que os quadrinhos eram, inclusive, ferramenta imperialista dos americanos. Olha que curioso, né? Os alemães importaram coisas para o quadrinho americano, mas o americano não podia importar coisas para o quadrinho alemão porque era imperialista. E o curioso é que eles não gostavam justamente dos balões de fala, porque os balões de fala eram algo americano, né? Enquanto o quadrinho alemão que tinha na época não tinha balões de fala. Então, se você tinha que fazer quadrinhos naquela época, você tinha que fazer quadrinhos sem balão, quadrinhos mudos, né? Ou quadrinhos que usassem descrições, né? Recordatórios, não balões, porque balões eram uma ferramenta americana de imperialismo. Tirando, né, o fato de que desde antes da Segunda Guerra Mundial, os americanos já usavam os nazistas e os alemães para serem vilões dos quadrinhos, né, dos super-heróis. Então a gente tem um monte de super-herói batendo em nazista antes da Segunda Guerra estourar. Então, assim, eu até entendo o lado dos alemães, né, do Terceiro Reich, falando, não, isso aí é coisa da oposição, porque de fato era a oposição, né? Oposição excelente, porque afinal de contas os caras eram problemáticos, né? Afinal de contas nazistas, mas eu entendo de onde veio esse tipo de censura. E aí, né, o Terceiro Reich decidiu que só podia ter quadrinhos apolíticos, né? Olha que curioso, quadrinhos apolíticos, quadrinhos sem política, né? Tirem a política do meu gibizinho. E aí, um dos únicos quadrinhos que nessa época fez de fato sucesso, né, foi um quadrinho chamado Pai e Filho, né, de um rapaz que eu tenho que colar aqui, desculpem, cadê o nome dele? O.E. Plauen, né? Que é um pseudônimo, na verdade, de outro cara chamado Erich Osser. Enfim, esse rapaz, né, ele tinha um pseudônimo de Plauen, e ele fazia essa tirinha Pai e Filho, que era uma tirinha que era apolítica, e não era apolítica, porque não tem como ser apolítica, né? Se você está sendo conivente com um regime fascista e nazista, né, você está sendo político de alguma forma. Tanto que o autor, né, o Erich, ele odiava fazer aquilo, né? Ele fazia um pseudônimo, ele odiava, e na vida particular dele, na vida privada, ele era super opositor do governo e tudo mais. Tanto que, né, ele fez isso por muitos anos odiando o que ele fazia, só que em algum momento ele foi acusado de difamação do regime, né, de difamação do Goebbels e daquela galera dodóizona nazista, né, e ele acabou se suicidando. Então imagine o nível a pressão que o cara vivia, né? Ele acabou se suicidando antes no dia do julgamento e tal, pra, enfim, não ter que passar por isso. Então é complicadíssima essa história. E era o quadrinho que os nazistas deixavam, sacou? Porque era um quadrinho que era super... Oi, vamos brincar de bola? Vamos brincar de bola, né? Que pra tentar fingir que nada estava acontecendo, que não estavam matando um monte de gente. Então foi um momento muito complicado no quadrinhos. Então os quadrinhos alemães tiveram esse momento... esse hiato, digamos assim, né, durante o regime nazista. E aí, quando a Segunda Guerra acabou e a Alemanha foi dividida ao meio, né, entre os soviéticos e os americanos, franceses e ingleses, né, você tinha a separação da Alemanha, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, você começou a criar, na verdade, duas cenas, né, a gente tinha duas cenas paralelas concomitantes de quadrinho. E eram cenas muito diferentes, porque os regimes alemães eram muito diferentes uns dos outros, né, o regime socialista e o regime capitalista. Inclusive, é uma pena dizer, mas o regime socialista da Alemanha meio que continua perseguindo os quadrinhos até 89, né? Porque eles achavam também que era um produto do capitalismo e que não deveria ser consumido pelos nossos jovens socialistas e tal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente, vamos focar um pouquinho nos anos 50 ainda, porque essa história tem um desenrolar bem longo. Então, nos anos 50, então, quando a guerra acabou e o quadrinho alemão começou a ter espaço, né, poder ter espaço, né, ele não conseguiu florescer porque não tinha know-how, né? Os alemães não sabiam fazer quadrinho. Então, eles começaram a ter contato com quadrinhos americanos e quadrinhos franco-belgas através dos soldados, né? Então, os soldados americanos, os soldados franceses, eles liam quadrinhos e depois, especialmente os americanos, né? Que era mais descartável o quadrinho deles. Então, eles liam os quadrinhos e davam para as crianças, davam para os alemães lerem. E eles queriam muito ler aquilo, era legal, era maneiro. Então, os alemães tentaram fazer quadrinhos também, nessa época, e falharam miseravelmente. Eles não tinham know-how, como eu falei, então eles não sabiam publicar, não sabiam distribuir, não tinham toda essa estrutura que existe nos Estados Unidos, que existe na França, né, que existe no Japão, que aqui no Brasil não tem também, e lá na Alemanha também não tinha. Então eles chegaram a lançar o Superman, que é o Superman, né, com 2 N's no final, que durou 5 edições, preto e branco, e meio que morreu, porque não vendia, porque eles não conseguiam distribuir, não tinham logística para fazer isso acontecer, né? Então foi um momento um pouco complicado ali no início dos anos 50, quando eles tentaram imprimir esses quadrinhos, publicar esses quadrinhos de fora. Perdão, na verdade foram 3 edições, estou olhando minha cola aqui, foram 3 edições do Superman, não foram 5, foram só 3, que é pior ainda, né? Mas enfim, tudo isso aconteceu
né, essa dificuldade de você colocar personagens super-heróis, personagens que não eram da cultura dos alemães na Alemanha nos anos 50, até a vinda do Mickey Mouse, né, que é o Mickey, né, em alemão, e ele teve uma aceitação muito boa, porque a galera alemã já conhecia o Mickey da época pré-guerra, né? Já existia o Mickey, a Disney já existia antes disso. Então já conheciam o Mickey Mouse e nessa época já tinha voltado ao cinema. Então eles podiam ver os filmes da Disney e ver, é o quadrinho daquele ratinho, né? Então o Mickey foi o ponto de partida assim para essa retomada, para esse renascimento do quadrinho alemão, né, no pós-guerra. E a partir disso, né, a Alemanha começou a se tornar um país leitor de quadrinhos, claro que ainda não no nível da França, Bélgica ou Japão ou Estados Unidos, mas começou a ler mais quadrinhos, né, que nem o Brasil, também começou a ler quadrinhos nessa época, inclusive, vale lembrar, né, tento fazer esses paralelos com o Brasil o tempo todo. E em 53, uma editora chamada, deixa eu colar aqui, Lerning, acho que é isso, né, começou a publicar também histórias curtas de faroeste, né, de western e de aventura, de aquelas coisas meio tipo Tarzan, né, e era importado. Então eles não tinham artes para fazer, não tinham mão de obra para fazer aquilo, eles importavam. Importavam como, né? O editor-chefe dessa galera, né, ele foi para a Itália na época e ele conheceu os fumetti, né? Para quem não sabe, fumetti é o plural de fumetto, que é o quadrinho italiano. E ele descobriu, cara, isso é muito legal, isso vende. Então ele começou a produzir lá na Alemanha o que eles chamavam de piccolo, que é italiano para pequeno, né? Que eram tipo tirinhas, fascículos, tirinhas curtinhas assim, horizontais, com histórias italianas, né? Histórias de aventura, histórias de Velho Oeste, o que se faz hoje até hoje em dia, né? na Itália, né? O que é famoso na Itália até hoje. E aí assim, esse monte de piccolo vendido chamou a atenção de um cara que eu vou colar aqui, que chama Hans-Rudi Wascher, eu acho que é assim que fala o nome dele, que era um cara que ele cresceu a infância dele na Itália, né? Ele era super fã de fumetti e ele queria ser um desenhista de fumetti quando crescesse, né? Ele falou, cara, é minha chance. Ele começou a trabalhar com essa editora, né? Com a Lerning, né? Fazendo esses pícolos e perceberam que era melhor fazer os trabalhos deles, porque os trabalhos que eles estavam licenciando na Itália começaram a dar problema, porque nessa época, aquele livro desgraçado do Bertrand, né, o Sedução dos Inocentes, saiu e dizia que os quadrinhos estavam corrompendo a juventude e foi o que deu origem àquele selo de quadrinhos americanos e tudo mais. E isso também reverberou lá na Alemanha. Então os quadrinhos italianos estavam começando a ser repreendidos porque estavam causando delinquência juvenil, né? E aí então ter esse cara, né, ter o Wascher para trabalhar dentro da própria Alemanha, fazendo quadrinhos para eles, era um jeito de contornar aquilo e fazer coisas que podiam passar por essa espécie de censura, né? E assim, a censura existia porque eram quadrinhos que eram voltados para um público mais velho, assim. Então você tinha histórias de Velho Oeste, de tiro, de assassinato, de crime, né? De aventura, de ficção, né? Mas na mesma época, simultaneamente, em 53 também, saiu a revista que ficou muito, muito famosa e era para brigar, ela nasceu para brigar com o Mickey Mouse, né? Que era deixa eu ler aqui, Fix e Foxy, né? Que foi criada e editada por um cara que eu agora preciso olhar o nome dele de verdade, que é o Rolf Kauka, né? E ele era um grande editor, era um grande catalisador de talentos, digamos assim, né? Eu acho que ele foi meio que um Stan Lee, digamos assim, né? Enquanto o Wascher foi o Kirby, né, dos pícolos, fazendo aqueles quadrinhos e tal, ele era o cara que desenhava muito, fazia várias paradas. O Rolf Kauka foi como se fosse o Stan Lee, né? Ele era o cara que não necessariamente era tão brilhante como autor, mas ele congregava a galera, juntou um monte de artistas maneiros, né? Ele conseguiu licenciar de verdade, então ele viu o potencial do quadrinho franco-belga, começou a licenciar esses quadrinhos, começou a trazer esses quadrinhos para a Alemanha, né? E assim, a Fix e Foxy era uma revista mais de comédia e tal, meio no estilo médio, só que menos politicamente incorreta, né? mais corretinha, mas tinha espaço também para dramas, para Velho Oeste. Então era uma revista bem plural, assim, e que deu super certo, Com esse crescimento meio que linear do quadrinho alemão, né, desse mercado alemão, ali no início dos anos 80 surgiu uma outra editora, uma realmente grande editora, que era a Bastei Verlag, né? Falei o nome certo? Eu acho que sim, né? E eles, de fato, trouxeram o licenciamento direto de coisas realmente importantes. Então, trouxeram o Spirou, os Smurfs, né? Trouxeram as paradas que eram famosas na Europa na época, né? Para dentro da Alemanha.
E deu super certo. Então, o quadrinho estava crescendo, né? Estava numa crescente maneira, né? Mesmo que com poucos trabalhos alemães, né? Olha que interessante. O que fazia sucesso na Alemanha era quadrinho de fora. Igual um certo país que a gente conhece aqui, né? E aí começaram a abrir as portas, né? A Alemanha abriu as portas para o licenciamento de outras coisas e começaram a trazer muito material. E estava tendo leitura, estava tendo saída. Então chegou um momento em que eles de fato não estavam dando conta. E aí contrataram outros estúdios externos, né? Estúdios belgas, estúdios franceses, estúdios espanhóis, estúdios italianos, para produzir quadrinhos para eles, né? Para a própria editora. Então era uma editora alemã que licenciava títulos de fora e pagava estúdios de fora para fazer quadrinhos para eles. Só que o curioso é que era uma editora alemã que tinha autores alemães, né? Então eles escreviam, e aí quem desenhavam eram artistas de fora, porque não tinham artistas na Alemanha, né? Não tinham, não contratavam, né? Então os poucos artistas da época da Alemanha que produziam quadrinhos, produziam para fora. Olha que cenário curioso. Então você tem autores alemães que usam mão de obra de fora para fazer os seus quadrinhos, e a galera da Alemanha publicava lá fora que tinha mais espaço, porque a Alemanha não tinha espaço. Né? Mais uma vez, uma semelhançazinha de leve, ou nem tão de leve assim, com o Brasil, onde a gente não dá valor pro nosso artista, a gente prefere pegar gente de fora, porque isso meio que valida de alguma forma, né? O quadrinho de fora é mais legal do que o nosso. Tanto que na época tiveram alguns autores alemães que eram meio que mal vistos, assim, ó, o cara não se iguala aos autores franco-belgas, né? E, gente, que sino de vira-lata, né? Então, acho que com esse panorama a gente consegue entender que tem vários pontos de contato aí entre a Alemanha, né, em relação a quadrinhos, e o Brasil. Né? Então a gente teve esse momento de crescimento lá atrás, anos 40, 50, 60, quando foram crescendo, a gente teve uma grande onda, né, de quadrinhos, e o nosso quadrinho não era tão valorizado quanto o quadrinho de fora. Né? Aqui até mais, eu diria que lá fora era pior ainda, porque eles tinham muitos quadrinhos muito bons na imediação, né? Ali na França, Bélgica, Itália, era muito fácil você olhar para os seus, olhar para fora e falar, cara, o de fora é incrível, e o daqui é só bom, né? Então rolava um preconceito real, existia um olhar torto, né, pro artista, pro quadrinista alemão. Era muito difícil fazer dinheiro na Alemanha com quadrinhos. A galera exportava, quer dizer, importava quadrinhos e liam quadrinhos na Alemanha, só não liam quadrinhos alemães, né? Mas isso vai mudar muito em breve. Mas para continuar esse papo, vamos encerrar por aqui e vamos pro vídeo lá no Goethe Institute para fazer a parte 2, né, da história da Alemanha nos quadrinhos. Então a gente vai falar um pouco agora, na segunda parte, sobre o quadrinho na parte oriental da Alemanha, né, o quadrinho soviético, e depois como é que a gente chega no contemporâneo, né, como é que a gente chega no quadrinho atual, anos 90, anos 2000, e onde é que a gente está hoje, né, o panorama atual do quadrinho na Alemanha e como ele parece muito com o panorama brasileiro de quadrinhos, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouco diferente, um pouco mais, quase uma aulinha, né, de história. Se vocês gostaram desse conteúdo aqui, comentem aqui embaixo, posso fazer mais conteúdos assim, eu gosto desse tipo de pesquisa, né? Eu aprendo muito com isso, vocês também. Então a gente pode falar sobre outros países, sobre outros temas interessantes que vocês tenham vontade de saber. Então comentem aqui embaixo, eu quero muita opinião de vocês e vão lá pro canal do Goethe, porque eles estão fazendo uma iniciativa muito maneira, né, de tentar trazer essa cultura do quadrinho alemão, que pouca gente conhece, né? Então para ver mais vídeos sobre quadrinhos e Alemanha, canal deles, link na descrição, beleza? Acho que é isso, gente. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. Não se esqueçam que a gente tem um grupo no Facebook do canal, link na descrição. Entrem lá, a gente comenta sobre coisas, comenta sobre quadrinhos, produção, oportunidade de trabalho de quadrinhos, enfim, várias paradas legais. Entrem lá, mandem mimos para a caixa postal e nos vemos lá no Goethe, beleza? Valeu!